E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal, já se inscrevam aqui embaixo para a gente aumentando o número de seguidores. E ó, gente, eu passei dias caóticos aí, viu? Fiquei no centro de uma polêmica que tão rápido quanto surgiu, depois foi embora também, felizmente, passou a intensidade. Eu não acho ruim também, era uma polêmica acerca de, quem não viu, não se escandalizem, venda de órgãos. Mas na verdade eu sou até contra isso, mas enfim, não importou porque eu fui retratado como sendo hoje em dia a favor disso e, enfim, gerou-se aí uma grande comoção. Felizmente, poucos dias depois, chegou já o novo chocalho para mobilizar a opinião pública, que foi aquele discurso nazista, né, ou inspirado no nazismo, sei lá, se tem diferença, do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim. Né? E ele levantou uma discussão também, essa que eu vou discutir aqui. Não vou falar direto dele, acho que todo mundo já falou muita coisa relevante sobre ele, mas eu queria falar um outro ponto, que é o seguinte. No meio dessa polêmica toda do discurso do Alvin, que citava Goebbels, era nazista, uma ideia, concepção nazista de cultura, muita gente ficou chocada, assim, realmente é um novo fundo do poço, pelo menos para a retórica do governo, assim, o negócio. E nem o Bolsonaro foi capaz de aceitar isso, assim, sabe? Nem os bolsonaristas mais radicais também, eles tiveram que começar a inventar que era um assessor petista, era alguma infiltração no governo e não sei o quê. Então nem eles conseguiram bancar essa monstruosidade, né? Então realmente foi assim, um novo ponto baixo, assim. Mas mesmo em meio a tudo isso, a bolsa de valores continuou dando um resultado recorde e o dólar também nada se afetou, né? O que levanta uma inquietação em muita gente. Pô, então quer dizer que o mercado financeiro, o país pode estar, o governo brasileiro pode estar dando uma guinada nazista e o mercado não está nem aí? Eles são tão amoral, o mercado financeiro é amoral a esse ponto, sabe? Que só quer saber do lucro e não quer saber de mais nada? Não liga para a nossa política, não liga para a realidade social, topa até o nazismo, é isso? E bom, eu acho que a gente tem que diferenciar algumas coisas aqui. Né? Diferenciar e entender bem o que é um índice de desempenho da Bolsa de Valores, o que é uma taxa de câmbio. Né? Veja, essa declaração aí do ex-secretário de Cultura é deplorável, monstruosa, enfim. Acho que não tem uma pessoa que possa aceitar aquilo, né? Uma pessoa minimamente sã e com valores minimamente corretos possa aceitar aquilo. Agora, diga uma coisa, por acaso ela afeta diretamente a perspectiva de alguma empresa aqui no país? Alguma empresa será que acha que vai lucrar menos? Ou ela afeta a capacidade do governo, por exemplo, de pagar suas contas e de projetar para o futuro a sua realidade fiscal? Do que depende, em última análise, o desempenho das empresas? Bom, depende do comportamento dos consumidores. Você e todo mundo que está me assistindo é, em alguma medida, consumidor. Você mudou os seus hábitos de consumo por causa da fala do Alvin? Você mudou seu plano de comprar um carro ou de financiar um imóvel, o que é que seja, por causa dessa fala? Né? O governo, a capacidade de consumo do governo está alterada de alguma maneira? A princípio não. A princípio não. Portanto, as ações de cada empresa que são negociadas na bolsa provavelmente não sofrem grande alteração por isso. Né? Portanto, a perspectiva de PIB para o Brasil também provavelmente não sofre grandes alterações por causa de uma fala dessas. Né? Qual que é o papel de um índice da Bolsa de Valores, como o Ibovespa? É mostrar o desempenho que as empresas têm tido. Não é fazer um comentário maior sobre o estado do país. A taxa de câmbio também reflete a crença dos investidores brasileiros e estrangeiros sobre a credibilidade da política do governo e daquela moeda, e dos papéis emitidos naquela moeda. Em si mesmo, esse pronunciamento não os alterou. E ele é muito diferente, portanto, por exemplo, lembram da época que se discutia a reforma da Previdência? Ali no meio, às vezes, Bolsonaro começava a atacar o Congresso sem motivo nenhum. Falava uma frase totalmente idiota, comprava briga, o Rodrigo Maia se pronunciava. Ora, aquilo tinha impacto direto no dólar, por exemplo. O dólar é o mais rápido, né, para indicar isso. Por quê? Porque, olha, se o presidente compra briga com o Congresso, isso compromete a capacidade dele de aprovar a reforma da Previdência, então aí vai ter uma mudança real na credibilidade que esse governo tem de honrar os seus compromissos.
essa fala do Alvim, embora do ponto de vista moral, social, ético, qualquer um, seja muito pior do que qualquer briga que o governo Bolsonaro tenha comprado com o Congresso, ela não tem essa mesma consequência direta. Né? Você pode até argumentar que no longo prazo ela pode indicar problemas que podem vir para o governo, e isso pode ser. Tá? Problemas no sentido de instabilidade. Mostra um governo, será que o governo vai tentar alguma coisa e tudo? E daí tem uma avaliação. Quanto será que essa fala impacta nisso? E o governo, ao demiti-lo, mostrou que provavelmente é uma maneira de tentar conter um pouco esse efeito, né? Essa crença. Será que o governo topa o nazismo assim? Será que ele tem um plano nazista? O governo demitiu para mostrar que não. Não tem nada a ver com a gente isso aqui. Tá? Se isso é crível ou não do governo é uma outra discussão que eu até pretendo fazer. Mas é o sinal que o governo manda. Né? Então, quando a gente está falando de resultado da bolsa, ou do câmbio, ou projeções do PIB feitas por profissionais do mercado financeiro, tá? É sempre bom lembrar isso também, né? O mercado e o mercado financeiro não existem. São profissionais, são analistas de bancos, são fundos de investimento, cada um com as suas opiniões. São, por exemplo, registradas em algo como o Boletim Focus, que toda semana o Banco Central organiza com diversos profissionais do mercado para ver as tendências da economia. E opiniões também podem estar refletidas nos preços, porque eles compram papéis, compram ações, vendem, e se refletem também nos preços que vigoram no índice da bolsa, na cotação do real frente ao dólar e outros índices aí do mercado. Tá? E o papel de todos esses índices não é fazer um comentário geral sobre o Brasil. E, na verdade, não fala muita coisa. A situação social das pessoas não está registrada aí. A crença sobre a desejabilidade ou não de diversas formas de governo não está registrada aí. O valor moral, a condenação moral de coisas que o presidente fala não estão registradas aí. E nem deveriam estar. Não tem como estar. A sua decisão de comprar ou não um papel não tem a ver com a sua crença na moralidade ou na desejabilidade de uma certa forma de governo ou de um certo presidente. Então não é um comentário global sobre as nossas instituições da sociedade, nem deveria ser. Tá? Isso é um ponto. O outro ponto, para finalizar, sim, os profissionais do mercado financeiro parecem estar assim, ser torcedores do governo Bolsonaro de uma forma até irracional. Tá? O mercado financeiro não é uma entidade racional. Tá? E os participantes dele não são seres de pura razão, embora eles gostem de se mostrar assim, mas não são. Né? São altamente movidos por paixões, como qualquer ser humano. Né? E é inegável que muitos torcem muito para o governo Bolsonaro, de forma que, a meu ver, às vezes desconta riscos reais, que podem ter impactos econômicos. Isso a gente pode ver com o Boletim Focus ao longo do ano passado, como em janeiro de 2019 previam crescimento de 2,5% para a economia. Terminamos o ano, então prevendo aí que no consolidado do ano a gente vai ter tido crescimento de 1,1%. Olha, menos da metade, né? Olha a diferença. A torcida faz diferença. Né? Se os profissionais do mercado estão totalmente bolsonaristas, e como eu acho que faz diferença, eu acredito que eles sejam em si mesmos nazistas ou queiram ditadura. Acho que a maioria não, alguns sim, mas a maioria não. Agora, o que eles fazem é, eles descontam, eles falam, isso aí é um blá 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 que não vai importar para nada. Né? Talvez eles estejam enganados. E se vier um golpe, se o exército entrar e começar a brigar, e tiver congresso e tudo no meio, pode ter certeza que os índices no dia seguinte vão estar refletindo isso. O dólar sobe pela incerteza enorme, o resultado da bolsa provavelmente também vai começar a mostrar, o investimento no Brasil vai ficar ainda mais retraído. Então tudo isso vai ter um impacto. Agora, eu acho que talvez por um otimismo muito grande aí dos profissionais do mercado, eles não estejam olhando tanto para esse risco. Pode ser. Mas isso, de novo, isso é uma avaliação econômica, não é uma avaliação moral. Tá? Suponha que o governo Bolsonaro que o Roberto Alvim desse um golpe e implantasse um governo nazista no Brasil. Depois de um primeiro momento de total incerteza, com os índices naquele jeito, e se estabilizasse a questão, o Brasil virou um país nazista. Né? Isso significa que a Bolsa teria o dever moral de apresentar números baixos daí em diante? Não, de forma alguma. Isso significa que o Estado brasileiro, agora nazista, não pagaria suas dívidas? Não, de forma alguma. E, portanto, você poderia ter, como teve, aliás, na época do Hitler, governo nazista e mercado de ações em crescimento. Tá? A Bolsa melhorando nos anos, pelo menos durante a primeira parte aí do governo Hitler. Né? Significa que eles concordam com isso? Não. Assim como hoje em dia participam do mercado global diversos tipos de países e de governos. Você tem ditaduras totais, que nem a Arábia Saudita, Venezuela, todos participando. Né?
Produtores de petróleo, e se algo acontece nesse país, se a Arábia Saudita melhora a produção de petróleo, isso impacta os preços do petróleo. Tá? E isso pode ser bom para o crescimento econômico de vários países. Nossa, mas então é imoral, hein? Não sei. Você não está medindo a moralidade aí, numa projeção do PIB ou num resultado econômico qualquer de bolsa ou de câmbio. Né? O propósito dele não é esse, ele não tem como fazer isso, porque ele é apenas o resultado de transações econômicas aí visando ganho. E você, quando vai fazer suas transações econômicas, botar dinheiro, também está visando o seu ganho. E quando você faz suas decisões de consumo, que são o que está por trás do resultado de diversas empresas, você também está buscando melhorar a sua vida. Né? E não é só porque você é contra o nazismo que você vai deixar de comprar, consumir e viver sua vida. Né? Então são coisas totalmente diferentes. Eu acho que a gente não deve esperar do mercado financeiro juízos acerca de diversas coisas, seja da política brasileira, ou seja também da condição social das pessoas, tá? Seja também sobre um juízo sobre distribuição de renda, que é uma questão central, tá? Esses números do mercado, eles são números importantes, mas eles dão só uma fatia da realidade. Qualquer pessoa, um economista, ultra economicista, que só olha para esses números e ignora todo o resto, bom, essa pessoa está fazendo um juízo totalmente mutilado da realidade. Agora, aqueles números se prestam a isso. A gente tem que compor eles com outros números de outras áreas, desmatamento, números sociais, desigualdade, e também com outros juízos mais qualitativos. Aí sim você forma um juízo global sobre a sociedade. Você não pode querer que cada uma desses números específicos, no caso números econômicos, já reflitam um juízo maior. O papel deles não é esse, e a gente não deve esperar isso. Claro, se eles estiverem sendo levados por um otimismo irracional, talvez estejam cometendo erros. Aliás, se você acreditar nisso, você tem oportunidade de ganho, apostando um pouco contra o mercado em alguns números aí. Agora, a gente não deve esperar dele um juízo global sobre o sistema que a gente vive. O mercado não faz isso, e não é pelo fato dele não estar fazendo isso que ele é nazista, ou seja lá o que for. Assim como medição da qualidade da água. Eu posso medir a qualidade da água da cidade ou do país sem que isso diga nada sobre se o governo é bom ou ruim. O governo nazista chegou, mas limpou o rio. Bom, a medição da qualidade da água vai melhorar. Você quer o quê? Ela mede isso. Tem todo o resto que ela não mede. Nós não podemos olhar só para isso, a gente tem que olhar para o todo. Mas o índice em si, do mercado em si, estão fazendo o trabalho deles. É isso aí. Se inscrevam no meu canal e levemos essas e outras importantes discussões adiante.